pouquinho sobre as propriedades aí do objeto. Tem duas formas de declarar propriedade, tá, pessoal? Em um objeto, né? A primeira forma, né, que na verdade é a literal, tá? Assim, a primeira que eu estou falando que é a primeira, mas tanto faz, né? Eu digo assim, a mais utilizada seria essa daqui, tá? Que é da forma literal. A gente vai declarar as chaves, tá? Uma variável. Vamos ver exemplo, pessoal. É mais fácil a gente olhar um exemplo aqui. Eu ficar falando muita teoria, né? Então, assim, a gente declara, por exemplo, uma variável, né? Coloca um objeto vazio aqui dentro, tá? Daquela forma que a gente acabou de ver lá, que é a forma literal. Aí a gente, por exemplo, quer passar um valor, né, uma propriedade com valor para esse objeto que a gente já tem criado. Então a gente pega, usa a notação de ponto, tá? E a gente pode usar também daquela forma lá que eu te falei, se a gente quiser usar também dá certo. Depois eu mostro, só mostrar dessa primeira forma aqui para ficar mais... então eu passei duas propriedades, tá? Eu passei uma cor e uma tampa. Vamos ver se deu certo. Deixei de novo descomentado alguma coisa aqui, né? Vamos lá, beleza. Vamos ver se deu certo. Então tá, ó, deu certo, né? A gente pediu para ele mostrar a cor azul, né? Passei um valor aqui, isso aqui desse valor aqui que não disse, né, pessoal? Você pode passar qualquer coisa aí dentro, tá? Qualquer valor que o JavaScript aceite, você pode passar direto aí dentro. E o tampa aqui também, né? Só um segundo exemplo, só para ver. Funciona também. Tá? Mesma coisa. Pegou o valor e... Acho que é bem simples também, né? Acho que até meio... E se a gente quiser deletar também, né? Por exemplo, a gente quiser deletar alguma propriedade, mesma coisa, gente. Só que daí a gente usa a palavra reservada delete, né? Com objeto e falando o que a gente quer que delete do objeto. Por exemplo, vamos mostrar aqui que eu quero deletar, por exemplo, a cor que está lá dentro do objeto. Vou mostrar o objeto primeiro para a gente ver que saiu lá dentro. Não sei se ele vai atualizar, acho que ele vai. Mas de qualquer forma... Então, deixa eu ver se deu uma besteira aqui. Peraí, vou mostrar aqui a canetão, senão não vai conseguir. Tá vendo? Ó? Então eu pedi para deletar a cor lá de dentro. E na segunda vez que eu chamo o objeto, a gente consegue ver que a cor já não está mais lá. Então, para deletar também bem tranquilo, né? Não tem muito segredo. E uma segunda forma aqui também, né, pessoal? Que é daquelas... da mais verbosa, né? Que é dessa forma aqui. A gente utiliza o object create, né? Que é o método create. Tá? Cria um objeto aqui vazio, por exemplo. Né? Aí a gente vai utilizar a propriedade do object, né? Que é define property também. Daí, quando a gente quer passar... É bem mais... Não precisa nem falar, que é muito mais complexo, né? Se você olhar a forma que passa aqui. Dessa forma, com o objeto create aqui é bem específico, né? Ó. Aqui ele passa o objeto, tá vendo? Eu criei o objeto aqui, caneta 2. Aí nessa primeira propriedade aqui do define property, do método define property, eu passo o objeto, depois eu tenho que passar o nome, né, da propriedade, e depois lá dentro eu chamo ela de value, tá vendo? Eu tenho que passar um outro objeto, e depois que eu defino o valor do objeto. O valor. Então tem que passar o índice, sempre é value, tá? Se eu quisesse passar outras propriedades aí. Só que daí também muda o método aqui, tá? Daí só é define properties, muda só um pouquinho o nome aqui, para ele poder passar mais de uma propriedade de uma vez, tá? Mas para passar de uma é com o property mesmo. Então, tranquilo, né? Funciona da mesma forma, a gente está vendo o valor aqui passado para a tampa, né? Acho que não tem muito segredo, né? Eu acho bem mais verboso, eu acho que não vejo ninguém utilizar por aí essa segunda forma. Eu acredito que a primeira, conotação de ponto, é bem mais utilizada.
sei se vocês vê por aí também, não sei como vocês Bem parecido com o utilizam aí. JSON. Bem parecido com o Tá? JSON, isso aí. Bem parecido com o JSON. O objeto é um pouco parecido, mas você até falou uma coisa interessante, mas tem bastante diferença na hora lá. É, Você não pode passar nada no JSON, né, cara? Por exemplo, você não pode passar, por exemplo, uma função, esse tipo de coisa no JSON, você já não pode fazer, né? O só objeto, nesse valores. caso, ele seriam coisas assim só literais mesmo. Não pode passar nada que você vai manipular depois. Em JavaScript eu nunca tinha visto isso daí que você está mostrando. Mas, como eu falei, é Não, parecido com JSON mesmo. Mas não é igual. então, não. Eu acho que é até bom, depois, se o pessoal quiser dar uma olhada no formato do JSON, você vai notar que é bem menos poderoso, assim, né, do que o objeto. O objeto é bem poderoso, cara. Coisa bem legal com o objeto. Ô, Ângelo, só comentando, eu tava dando uma olhada nesse Define Properties, eu acho assim, usando só como uma propriedade value, ele realmente não tem muita vantagem, não, mas se for usar as outras propriedades dele, eu acho que ele tem vantagem, você consegue definir um getter para ele, vamos chegar ali. Sim, isso que você está falando. É que assim, eu estava tentando porque se eu começar a explicar o objeto dessa profundidade mesmo, já a gente vai começar a entrar bem longe, né? Ah, sim. Sabe, né? É que senão a pessoa vai falar, pô, por que eu vou optar pelo literal em vez de define property? Exatamente. Tá certo, é uma boa observação. Cara. Beleza. O objeto, através da definição do object, do create, dessas coisas, ele te dá um poder assim, absurdo para você controlar o objeto. Você pode deixar o objeto, ele pode não ser configurável, ele não deixa você mexer nos valores. É como se você estivesse fazendo um esquema de visibilidade. Isso. Sabe? É como se fosse mais ou menos isso em outras linguagens, né? Por exemplo, o PHP, ele tem lá a visibilidade, né? Então você pode ocultar propriedades dentro, né? Você pode esconder, mostrar. E esse tipo de coisa é o poder que o objeto tem, né? Que o Elton está falando. Mas aí já entra numa coisa bem mais profunda do objeto, tá? Você tem como manipular ele bem poderosamente mesmo. Tá? E da outra forma, dessa forma aqui mais normal que eu estou mostrando aqui da literal, você já não tem isso aí, né? Você já não consegue. Tá? Então, foi bem observado aí pelo